Léo, você já enviou e-mail para a diretoria de comunicação? Não, estou preparando agora. Olha, escreve direito, hein? No capricho. Olha como é que tá ficando. Fala. Prezado senhor Carlos Alberto Oliveira Silveira. Ah, não precisa colocar o nome todo, não. Coloca prezado Carlos. Tá bom. Prezado senhor Carlos. Senhor! Pra que senhor? Vai parecer que a gente tá chamando ele de velho, entende? Coloca só, prezado, boa tarde. Então fica, prezado, boa tarde. O senhor tem interesse Ei, para. O senhor tem interesse? Tem que florear mais. Aprende comigo, Léo. Vimos por meio desta... Vimos por meio desta? Fica mais na formalidade, entende? Tá, entendi. Então, ó. Vimos por meio desta saber se é possível a sua colaboração para com nosso evento. Para com é para impressionar, hein? Nossa, tá ficando bom, tá aprendendo, hein? Continua. Tá. Gostaríamos de solicitar o apoio. Ah, peraí. Coloca a palavra imprescindível. Aí ele sim, vai ver claro. que é sério mesmo, entendeu? Tá. Gostaríamos de solicitar o imprescindível apoio da sua equipe de comunicação. Que tal? Ficou ótimo. Ele não vai ter como negar. Termino com abraços? Bota ABS. É melhor. No e-mail tudo é melhor assim, curtinho. Ah, tá. Saudações, não é melhor? Saudações SDS. Pô, essa vai impressionar Não também. inventa, Léo. Então coloca ATT, que é o de praxe. Coloca assim, ATT, Leda e Léo. Tá bom, então ficou assim. Prezado, boa tarde. Vimos por meio desta saber se é possível sua colaboração para com o nosso evento. Gostaríamos de solicitar o imprescindível apoio de sua equipe de comunicação, ATT, Leda e Léo. Ficou ótimo. Pode enviar. Posso enviar? Pode. Ó, então, enviei. Ah, arrasamos. Olá, este é o nosso quarto programa e o assunto de hoje é e-mail, como redigi-lo. Vocês viram um filme, como todos os nossos, que começam da mesma forma, e vários erros foram cometidos. Então, por exemplo, o vocativo, e por que no filme isso vai aparecer? Porque várias pessoas têm dúvida mesmo. Eu posso escrever prezados? Eu uso caros ou eu uso prezados? Eu tenho que obrigatoriamente falar prezados senhores? E por aí, lá vão as nossas dúvidas. Depois, ela corrige, né? Ela o corrige. E eu acho que é uma prática muito comum, porque sem querer, e às vezes, nós perguntamos para uma pessoa que sabe menos até. Então, ele tem uma hora no filme que ele até está indo bem, mas ele começa a perguntar, ela começa a errar, aquilo gera uma insegurança nele, e nessa insegurança os erros vão sendo cometidos. Ele, inclusive, numa hora, ele diz que para falar bonito, que ele vai usar o para com, o que é uma aberração, porque são duas palavras como se fossem primas, porque as duas são preposições. Ele usa imprescindível, porque algumas pessoas acham que o fato de usar uma palavra tida como sofisticada, isso significa muito. Então, eu acho que nós começamos bem, porque é exatamente isso que acontece no nosso dia a dia. A insegurança vai gerar o erro, e sobre esses erros que nós vamos tratar hoje. Várias pessoas me perguntam se há diferença entre um e-mail e uma carta comercial. Sim, claro, são várias as diferenças. É importante lembrar, acima de tudo, que o e-mail é um documento. Então, algumas pessoas acham que pode ter uma linguagem um pouco mais relaxada e, inclusive, elas misturam a linguagem e usam TB como também, VC por você. E tudo que nós estamos falando, vamos voltar lá atrás, acho que é o primeiro programa, diz respeito à sua vida no seu trabalho.
O e-mail é um documento, daí haver a necessidade de ter uma linguagem que, no mínimo, respeite a norma culta da língua portuguesa. A carta comercial, normalmente, ela é para público externo, ela é mais longa, ela é mais detalhada, e o e-mail foi criado exatamente porque ele tem como característica principal ser breve. Então, ambos documentos, mas as linguagens diferem. Um pouquinho mais objetivo e no outro, quando há uma necessidade de eu detalhar. Eu preciso também lembrar o seguinte, não misturem vida pessoal com a sua vida profissional. Usar o endereço eletrônico da empresa para falar mal da colega ao lado, ou seja lá que assunto for, você está correndo um sério risco. Jamais faça isso. E até porque nós brincamos, porque aquele endereço do arroba, com o nomezinho da sua empresa, aquilo não é seu, como a mesa não é sua, a cadeira não é sua, aquilo é o seu local de trabalho e que deve ser respeitado como tal. Só lembrar, então, e deixar isso muito claro, o e-mail é um documento com suas características e a carta comercial com outras. Vamos a algumas perguntas? Eu gostaria de saber como se inicia um e-mail. O e-mail há de se ter cuidado com o que chamamos de vocativo. O nome da pessoa, né? É o chamamento. Prezados é muito formal, deve ser usado, mas em situações formais. E aquele prezados sozinho, que a gente até pergunta para a pessoa, mas prezados quem? E ela fala, todo mundo que está aqui à direita, isso não é bem-vindo, são prezados senhores. Isso sim fica elegante nesse chamamento. E caros, que algumas pessoas confundem, caros pode ser usado, mas para a pessoa que você já tenha um contato um pouco mais íntimo, daí ser evitado, né? Até 3 nomes, sempre feminino na frente, masculino depois, e até 3 nomes nós nomeamos. O que significa? Caros, Ana, Tereza e Pedro. Mais do que 3, fica muito longo. E aí nós entramos com prezados senhores ou caros senhores. Dentro dessa linguagem do e-mail, algo que a gente chama de básico de todos os dias, escreva só o nome da pessoa para quem você está dirigindo, que é o mais simples. Obviamente, vamos falar depois sobre isso, jamais os apelidos, né, gente? É Carolina e não Cacá, é Luiz e não Lulu, e por aí vai. Falamos dos prezados, cuidado então com esse pluralzinho que eu expliquei das várias pessoas. Outro ponto delicado no e-mail é se começar com bom dia, boa tarde, boa noite, que isso é um registro da linguagem oral. Eu pego um telefone e digo, olá, é Raquel, bom dia. Mas escrever, e se eu abrir meu correio eletrônico somente à noite? Não vai ficar se o tempo está bem diferenciado, mas acho que você pode terminar com, por exemplo, que você tenha um bom dia ou que fique tudo bem na sua viagem. Você pode ser elegante, pode ser gentil. O que você não pode, não deve, é exagerar, principalmente naquilo que está escrito. Outra questão que também me perguntam, que é importante. Senhor e senhora, quando que eu uso? Sempre, sempre. Senhor e senhora são palavrinhas extremamente bem-vindas. Claro que se o meu colega, que eu trabalho há 5 anos, não há necessidade de eu chamá-lo de senhor. Mas sempre senhor, senhora, com licença, por favor, obrigada, são palavras que fazem parte da nossa rotina e que são extremamente positivas. Também me perguntam, mas ela é minha amiga, trabalha ao meu lado há tanto tempo, eu não posso no e-mail chamá-la de querida? Nem pensar, né? Por quê? Eu falo querida na hora que eu viro para o lado e pergunto a ela algo, ou no corredor se eu sei que ela está com algum probleminha, mas escrever não, por um simples fato. Corporativo, aquilo pode ser encaminhado a outras pessoas e esse querida eu acho que não vai cair bem. E apelidos, como eu já tinha dito anteriormente, aliás,
nem pensar, o nome e só. Eu tenho uma dúvida, qual a melhor forma de eu redigir o corpo de um e-mail? No corpo do e-mail, há uma técnica empregada por jornalistas e adotada pelas empresas, que é a chamada ordem direta, e eu acho que você se lembra. É quando nós escrevemos sempre, nesta ordem, o sujeito, o verbo e o complemento. Olha o exemplo. Aquele motorista e aquele cobrador são amicíssimos. Algumas pessoas sempre procuram um sujeito, mas é bom não procurá-lo porque às vezes ele inexiste até na oração. Qual é o primeiro passo? Nós procurarmos o verbo. O verbo está aqui. E aí nós perguntamos, quem são amicíssimos? Aquele motorista e aquele cobrador. Eu achei o verbo, aqui está o sujeito, e o que vier após o verbo é o que nós chamamos de complemento. Esta ordem direta fará seu texto ficar mais ágil, portanto, com melhor qualidade. Quando algumas pessoas me perguntam se ela pode escrever ou se elas podem escrever bonito, depende do que você considera bonito. Algumas pessoas acham que o fato de empregar palavras tidas como sofisticadas, que isso seria um bom indício. Não, isso não é, porque o vocabulário tem que ser comum a todos. Quais são as dicas? Primeiro, use e abuse dos pontos finais, sempre. Evite gerúndios, que a gente chama que é uma doença chamada gerundismo, e a outra que é usada também como queísmo. Seja crítico com você, leia seu texto como se fosse de uma outra pessoa. Recorra a dicionários, manuais de redação e estilo, que são vendidos em bancas. E evite o tom rebuscado. Isso já foi moda, mas não é mais. A ponto de, lá pela década de 80 do século passado, algumas pessoas começavam com "vimos por meio desta", que caiu em desuso. Eu gostaria de saber qual é a melhor forma de terminar um e-mail. E para nos despedirmos, o que fazer? Várias pessoas escrevem ATT. Vocês sabiam que ATT é inattention em inglês, que isso não é uma abreviatura de atenciosamente? Outra, SDS, também não é abreviatura de saudações, portanto, ATT, nem pensar. SDS também não. ABS, que nós já vimos falado sobre isso, não. Nem ABC, como se fosse um abraço só, nem BJ, nem carinhas com um sorriso ou com aquela carinha de tristeza. Qual é o melhor procedimento? Se você está terminando uma carta um e-mail mais formal, mas isso também cabe na carta comercial, e a pessoa tem o mesmo nível hierárquico que você, cabe atenciosamente, ponto, sua assinatura. Se for uma pessoa que hierarquicamente está acima de você, cordialmente, ponto, sua assinatura. E para as eminências, tais como juízes, governadores, ministros, aí usamos o respeitosamente. Agora, para o dia a dia, a melhor coisa a fazer é mande um abraço e assine seu nome. Chegamos ao final de mais um programa. E hoje nós falamos bastante sobre o e-mail, que é tão importante nesse nosso dia a dia, as diferenças para uma carta comercial, esse vocativo, como chamar a pessoa, que às vezes as pessoas tinham, não terão mais nenhuma dificuldade. Lembrar que o e-mail é um documento, que o cuidado é necessário sempre, que você não deve se expor. Lembrar também que ele é um meio, que ele é corporativo. Não se esqueça disso. Essas regras todas de redação, incontestavelmente, farão seu texto melhor. E no nosso próximo programa, o assunto vai ser melhor ainda, porque nós vamos tratar sobre clareza textual. Até a próxima semana.